Esses são os livros que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram recentemente, né? Como vocês sabem, eu tô no Brasil e finalmente eu tô colocando minhas mãos sobre os livros que eu comprei durante o meu ano inteiro. Tem até alguns aqui que eu tava já lendo. Tem um livro que eu inclusive já terminei. Eu tava muito curioso para saber como é que é o livro, inclusive já acabei. Então eu queria mostrar para vocês algumas compras que eu fiz, tanto na Black Friday como nas promoções que teve aí durante o ano. Agora finalmente eu tô aqui, vou pegar os livros, vou levar para Buenos Aires, mas eu queria mostrar para vocês quais livros eu comprei, quais que são também mais ou menos minhas metas de leitura para o fim desse ano, né? Quais livros que eu pretendo acabar ainda esse ano, quais livros que eu pretendo ler, dar prioridade no ano que vem. Então é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês. Vai ser um vídeo, não sei, talvez seja um vídeo um pouco mais demorado, só que vamos lá, né? Pessoal, no total eu acho que eu comprei uns 10, 12 livros, ainda faltam chegar dois, que são Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e A República de Platão. Vocês sabem que eu gosto tanto de literatura quanto de filosofia, então eu acho que esses dois livros aí para minha coleção de clássicos da história, né, são sem dúvida livros que marcaram a humanidade, então eu não poderia deixar de ler esses dois. Então, livros que eu não tenho aqui, mas que vão chegar ainda, beleza? Então, começando aqui, na verdade essa é a Eneida, eu vou fazer um vídeo sobre a Eneida, talvez essa semana, porque faltam umas 40 páginas só para o livro acabar, então eu quero fazer um vídeo para vocês só sobre a Eneida. Então vamos lá, né? Aqui são já os livros que eu comprei, esses três aqui. Vou separar aqui por umas categorias, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui. Só esses dois aqui. Seguinte, para dar uma incentivada, para aumentar o conteúdo aqui do canal e melhorar o conteúdo do canal, eu comprei esses dois livros aqui. Eita, aqui. A Arte de Ler, não tá focando aí. A Arte de Ler e Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Lopes. Eu já falei bastante desse livro, mas o que eu tinha falado até então foi vendo vídeos de outras pessoas, né? Vendo alguns resumos, vendo lendo algumas coisas sobre pessoas que leram o livro. Mas enfim, eu resolvi comprar esse livro, Como Estudar e Como Aprender. Eu já comecei a ler ele aqui, tô na página 20 e poucos. E é bem interessante, é bem direto ao ponto. Ele vai passar... Ele consegue responder muito bem o título do livro, né? Como estudar e como aprender. Ele explica o que é estudar, o que significa aprender, por que a gente deve estudar, por onde, como, quando. Enfim, são várias perguntas que ele pretende responder que, de certa forma, aumenta o nosso ânimo com o estudo e melhora a nossa qualidade de estudo também, né? Bom, então, Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Lopes. É um livro bem pequeno, olha só, ele é bem fininho, dá para ler aí em uma semana tranquilamente, você consegue terminar esse livro e já aplicar as coisas que ele tem. Mas calma que eu vou passar tudo que está nesse livro aqui, com certeza vai ajudar bastante o canal e vai influenciar bastante o canal e as coisas que eu ensino para vocês. Depois tem A Arte de Ler, como eu disse. Para ser bem sincero, eu não conhecia esse livro quando eu estava fazendo as compras, né? E essa editora, Quirion, já é uma editora que eu já li muitos livros dela. A Vida Intelectual, A Educação da Vontade, O Conselho sobre o Trabalho Intelectual, O Trabalho Intelectual. Então, já são 4, 5 livros que eu já li dessa editora. Então eu pensei, poxa, é uma editora que eu já conheço, os livros dela eu já gosto bastante da tradução e dos autores. E aí esse autor aqui pra mim é novato, tá? Émile Faguet, eu não sei aí como é o nome, sem dúvida é francês, essa editora tem muitos autores franceses. E é A Arte de Ler. E esse livro aqui, ele passa muito mais como a gente pode ler diferentes tipos de livro. Então, uma das coisas que ele fala aqui, né, tem uma frase do Voltaire que ele põe nesse livro, como eu disse, eu ainda não li, mas já dei uma folheada, né? Então, uma frase do Voltaire que ele põe nesse livro aqui é bem interessante, que é: poucas são as pessoas que leem, e das pessoas que leem, muitos leem mal. Então, o que ele pretende nos ensinar aqui é como ler diferentes tipos de livro, né? Algumas pessoas até poderiam pensar que como ler livros do Mortimer Adler seria já o suficiente, só que, como eu disse, muitas vezes o livro Como Ler Livros, ele não é tão prático, né?
É pouco provável que uma pessoa efetivamente aplique tudo o que está ali naquele livro. Então, A Arte de Ler, pelo que eu vi, é um livro bem, mais uma vez, direto ao ponto também. Eu gosto muito dos escritores franceses, principalmente aqui os que eu tenho conhecido através dessa editora Kirion. E como eu disse, né? Então ele ensina como ler peças de... Não vai focar, mas peças de teatro, poesias, livros de sentimentos, livros de ideias. Enfim, ele passa por vários tipos de livros diferentes, estilos de livros diferentes, livros de críticos, fala um pouco sobre a releitura, ler devagar. Sem dúvida é um livro que pode ajudar bastante aqui o canal, beleza? Pessoal, se você tá chegando aqui agora, tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar a sua inscrição, tá bom? E o seu like. E lembrando que todos os links de todos esses livros vão estar aqui na descrição e talvez no primeiro comentário fixado. E claro, se você comprar pelos links, você vai estar dando uma moral aqui pro canal, beleza? Vamos lá. Deixa eu passar aqui agora na minha seção de literatura. Deixa eu mostrar para vocês livros que eu comprei que são de literatura, tá? Ou sejam literatura ficcional, seja épicos. Aí, bom, sem dúvida, os livros a categoria de livros que eu mais comprei são os de literatura. Não é segredo para ninguém que eu tenho tentado ler um pouco mais literatura, que é algo que eu realmente não lia, tá? Há uns anos atrás eu não lia nada de literatura, então agora eu tô tentando tirar o atraso. Vocês podem ver com essa pilha de livros aqui, né? Imaginem que, além desses, ainda tem Irmãos Karamazov, tá? Do Dostoiévski. Mas esses são os meus livros, não tá focando. Deixa eu deixar um pouquinho aqui só para vocês verem. Esses são os livros de literatura que eu comprei. Vou passar por cada um deles agora. Então vamos lá. São de Dostoiévski, além do Irmãos Karamazov. Desculpa aí, pessoal, terceira vez que eu tô falando isso. Mas a gente tem aqui Gente Pobre, tá? E Memórias de Subsolo, do Dostoiévski. Em geral, eu compro os livros do Dostoiévski pela editora 34, que é a tradução direta do russo. Inclusive, os Irmãos Karamazov e O Idiota, que para mim são talvez os dois livros aí mais importantes do Dostoiévski, eu preferi comprar pela editora 34. Só que eu resolvi dar... Esse aqui eu comprei porque estava ridiculamente barato, Gente Pobre. Acho que foi uns R$7, R$5 esse livro. Então, não importa a editora, o preço estava ridiculamente bom, então eu comprei. E eu sei que o Dostoiévski, né, cara, eu gostaria de chegar a ler toda a obra do Dostoiévski. Então, comecei com O Idiota, já fiz vídeo para vocês. Já li Noites Brancas, que também tem live aqui no canal. Agora, vou começar a ler Memórias de Subsolo. Inclusive, deixa eu até passar uma indicação de canal para vocês. É um canal de filosofia, só que agora, toda terça-feira, ele está fazendo uma live sobre Memórias de Subsolo. Inclusive é um canal que influenciou a compra de um dos livros aqui. Calma aí. Matheus Salvadori, tá bom? Então, fica aí a indicação de canal. Se vocês gostam do meu canal, obviamente vocês vão gostar do canal dele, porque é melhor ainda em conteúdo filosófico. Mas o que ele está fazendo é ler toda terça Memórias de Subsolo, do Dostoiévski. Memórias de Subsolo aí talvez seja um dos pontos de virada na produção do Dostoiévski, né, dos livros dele, das fases, né, porque todos os autores têm as suas fases, então talvez esse seja um dos pontos de virada. Ele escreveu aí mais ou menos no momento em que sua esposa estava nos seus últimos momentos de vida e conta a história de um homem que mais ou menos ele sai aí separado da sociedade e tem uma grande consciência da sua insignificância, do ser. E é um livro bastante reflexivo, tá? E explora aí, de certa forma, um pouco do desespero humano, tá? O que podemos fazer frente a uma vida sem sentido, de certa forma, né? Como que podemos reagir a isso? Bom, esse livro, claro, eu não li, tá? Então, eu vou trazer para vocês depois um vídeo um pouco mais detalhado depois que eu ler esse livro. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu tô com alguns livros brasileiros, tá? Talvez são os meus primeiros livros brasileiros da minha biblioteca. Eu tenho também Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, mas aí eu comprei esses 3 livros aqui, que também na época estavam ridiculamente baratos, né? Que é o Dom Casmurro, Cortiço e Vidas Secas,
É legal, são livros também bem finos, né? Aí, ó. O foco hoje tá incrível, né, pessoal? Mas são livros aí bem finos que você pode aí tranquilamente em 2 semanas. Não, eu não tô falando isso porque eu acho que as pessoas devem ler vários livros rápido, não, muito pelo contrário, vocês sabem que não é isso que eu proponho aqui, mas às vezes é legal aí você começar e terminar um livro rápido, né? Só pra, poxa, ok, comecei e concluí uma atividade. Então, aí para aquelas pessoas que estão buscando livros mais rápidos, são boas opções, tá? Memória Subsolo, Vidas Secas. Não significa que são livros... O fato de serem livros curtos não significa que eles não são profundos, né? Que não tem coisa boa, muito pelo contrário, tá? Às vezes escrever um livro pequeno é ainda mais difícil, porque você tem que, em pouco espaço, né, em pouco tempo, condensar boas ideias e conseguir desenvolver os personagens, então é um pouco mais difícil aí, tá? Uma tarefa, às vezes, bem complicada. Pra ser bem sincero com vocês, e aqui eu tenho que confessar, cara, eu sou uma grande decepção da literatura portuguesa, brasileira, na verdade, né, da literatura brasileira. Então, agora, no ano de 2025, eu pretendo ler esses 3 livros e também o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tenho lá na minha casa. Então, enfim, pelo menos aí 4 livros durante 2026 do Brasil eu pretendo ler. Machado de Assis, Graciliano Ramos e Aloysio de Azevedo. São livros que na escola a gente estudava, né? Na escola, assim, quando a gente tinha aula de literatura lá, sempre mencionava esses 3 livros, então agora minha curiosidade me levou a comprá-los. E como eu disse, eles estavam muito baratos. Na época eu tinha postado para vocês o preço deles, né? Hemingway, O Velho e o Mar. Esse foi o livro que eu terminei. Literalmente, pessoal, eu li esse livro em uma tarde. Eu comecei a ler e fiquei viciado nele do início ao fim. Fala para nós sobre um pescador que já não pesca há 84 dias, né? Ele não tem sorte por 84 dias, até que no 84º dia ele sai e ele decide ir para uma região aí que os pescadores geralmente não vão, e ele consegue pescar um peixe gigantesco. Então o velho, ele chama Santiago, ele tem aí quase 80 anos e... eu não sei, na verdade eu não sei se fala a idade, tá, do Santiago, não me lembro bem, mas eu acho que não fala, beleza? E é interessante porque tá aí o velho no mar, e nesse tempo sair para pescar, a gente vê a esperança que ele tem em encontrar alguma coisa, a gente vê as reflexões que ele vai tendo, né, nesse período aí que ele fica no mar, porque a gente vai perceber que quando ele consegue pescar o peixe, ele vai ficar vários dias lutando contra esse peixe. Então são mais ou menos 3 ou 4 dias que ele fica com um peixe na linha e meio que lutando e resistindo contra esse peixe, né? Pensa que já é uma pessoa idosa e ele tem que usar todas as suas forças para conseguir pescar esse peixe. E é interessante as reflexões que ele vai tendo nesse momento de tensão, a esperança que por vezes chega, mas por vezes vai embora, como que ele se relaciona com esse peixe que ele está pescando, né? As reflexões que ele faz e a identificação que ele tem com isso, com esse desafio. O Hemingway, ele tem essa de fazer histórias. Isso pelo que eu fui lendo aqui do prefácio, né? Mas ele faz sempre histórias de aventuras ou de viagens ou de pescarias. E nas histórias dele, geralmente o personagem principal tem que conseguir superar um desafio maior que ele. E a mudança que acontece não é tanto uma mudança exterior, mas uma mudança interior. Você vai perceber que o Santiago do início do livro e o do final do livro são basicamente a mesma pessoa, entendeu? Ele não mudou muito, ele tá mais machucado no final do livro, mas a grande mudança foi interior, tá bom? É uma mudança que talvez as pessoas de fora não vão perceber tanto. Não é igual o Bilbo. O Bilbo, o Gandalf, os anões e todas as pessoas conseguem perceber que ele realmente mudou. Só que aqui é uma luta muito mais interna, além da luta externa contra o peixe, a gente vai vendo como que o Santiago, né, o velho, ele muda muito, cara, muito. Eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, tá? Porque eu já terminei de ler, depois eu vou trazer aqui um vídeo mais detalhado. Agora,
Ah, deixa eu passar aqui por outro livro. Aqui, esse chama Meridiano de Sangue, Macney Cormac. Cara, esse livro é um livro de Velho Oeste, tá? E é um livro bastante violento. Então, se você não se interessa muito nisso, não gosta de violência em livros, não é uma boa indicação para você. Eu tô lendo porque eu também sei que é um clássico aí da literatura de Velho Oeste. Eu sempre quis conhecer, ler algum livro de Velho Oeste, tá? É uma coisa que me interessa bastante. Até quando eu tava jogando Red Dead 2, cara, eu fiquei fascinado aí no mundo do Velho Oeste. E aí eu resolvi comprar esse livro. Foi mais ou menos na época que eu tava jogando Red Dead, então fui muito influenciado pelo jogo, tá bom? Mas basicamente se trata de uma pessoa aí que ela vive entre o Texas e o México, se eu não me engano. Deixa eu ver, posso estar mentindo agora. Ele vive aí nessa fronteira do México com o Texas. Ele, cara, vive aí essa época aí de luta contra os índios. A gente percebe que o personagem, desde o início do livro, porque eu já comecei a ler aqui, tá? Já tô no segundo capítulo. Esse livro eu estava curioso para ver como ele era também. É uma leitura diferente do que eu estava acostumado, nunca tinha lido um livro nessa escrita. A gente vai percebendo que tem umas particularidades do autor, é legal perceber isso também. E o personagem principal, ele não tem nome, tá? Ele é largado aí ao destino. A gente vai ver que o pai dele meio que abandona, a mãe dele morre depois de um tempo, enfim, ele tá sozinho no mundo. E como que isso vai ter um impacto nele. Ele se torna uma pessoa completamente violenta, solitária, e no decorrer do livro ele vai tendo que lidar com isso de certa forma, né? Ele vai matar algumas pessoas, só que e aí, cara, o que vai acontecer, né? Parece que depois de um tempo isso pesa a consciência dele e ele tem que buscar esse caminho de redenção. Mas enfim, a gente vai acompanhar essa terra sem lei, que é o Velho Oeste, que é a conquista, né, aí dos povos indígenas. É uma história bastante violenta, então, por vários motivos, tá? E sombria, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, como diz os críticos, arrebatadora. Então, eu tô curioso para ver esse caminho de redenção do personagem principal, que até então se chama Kid. Ele não tem nome, o apelido dele é Kid, criança, né? Bom, por último aqui de literatura, e o vídeo já tá ficando grande pra caramba, mas eu tenho a Ilíada, de Homero, a versão do Carlos Alberto Nunes. Eu confundi com o Carlos Ascenso André, do Virgílio, a tradução do Virgílio. Então, como eu disse, a Eneida, eu vou lançar um vídeo aí pra vocês que eu fiz das primeiras impressões, mas essa versão aqui, pessoal, é em verso livre. O que significa? Que basicamente não tem um ritmo, você vai lendo como se fosse uma história qualquer. Essa versão do Carlos Alberto Nunes, ela já é uma versão em que a métrica foi respeitada na hora de fazer a tradução. Esse livro é o livro do Homero, a Ilíada, que vai contar sobre a Guerra de Troia. É um livro originalmente escrito em grego e um livro feito para ser cantado, não um livro feito para ser lido, né? Enfim, é um livro para ser cantado, porque até na época que foi escrito não existia aí a disponibilidade de escrever imprimir vários livros e tudo mais, não era todo mundo que tinha acesso, então é um livro cantado. E ele tem uma certa métrica e um ritmo específico, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é, tá? Todo o livro inteiro ele é dessa forma, é o hexâmetro. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta e de baixarem pro Hades as almas de heróis numerosos, esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, e com pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio. Enfim, todo o livro ele deve ser lido nessa rítmica. Pode ser que eu tenha feito mais ou menos errado, mas é mais ou menos assim. Agora, então eu peguei esse clássico da literatura mundial e ocidental principalmente, então também temos aqui o Lusíadas. Eu tô com Virgílio, eu tô com Ilíada, Divina Comédia e agora Lusíadas. Só me falta dos 5 clássicos que eu gostaria muito de ler, só me falta agora a Odisseia. Mas enfim, Os Lusíadas é um livro altamente inspirado nesses épicos
tanto gregos quanto romano, que é o caso da Eneida. É a versão lusitana da Eneida, tá? Mais ou menos assim que a gente pode falar. Então eu comecei a ler aqui, é um tipo diferente de verso. Eu mostrei pra vocês, a Ilíada, ela é cantada, assim mais ou menos como é a Eneida. Agora aqui, cara, o verso do Camões é um pouco diferente, ele é o verso A, B, A, B, A, B, C, C. O que isso significa? Que ele significa que o primeiro rima com o terceiro, que rima com o quinto, e os últimos dois rimam entre si. Deixa eu ler um só para vocês entenderem. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Então, eu vou até colocar, eu não sei se eu vou colocar uma foto para vocês aí do lado, só para vocês entenderem, então, que todo o livro ele é feito nessa estrutura. É esse tipo de verso que a gente vai ver, é esse tipo de rima poética que a gente vai ter aqui nos Lusíadas, tá bom? É um pouco mais fácil de ler, então, para aqueles que estão iniciando, na minha opinião, tá? Eu já contei para vocês aí que o meu grande objetivo de 2026 é ler os grandes clássicos, os 5 grandes clássicos da literatura: Odisseia, Ilíada, Eneida, Lusíadas e Divina Comédia. Então eu já estou terminando a Eneida, vou passar para Lusíadas, depois para Divina Comédia, depois os outros 2 aí que faltam. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns livros aqui de mais de filosofia que eu comprei, que são esses 3, esses 3 aqui. O Mito de Sísifo, Meditações de Quixote, do Ortega y Gasset, e Ficções do Borges. Esse aqui é um livro, é um autor argentino, bem famoso lá, inclusive, por isso que eu comprei. Queria conhecer um pouco. São ensaios desconexos, né, que ele vai fazendo sobre diversos temas, e aí eu quis ver um pouco aí de como é o seu pensamento, de como é a sua escrita, de como são os seus livros, porque basicamente eu tô inserido nessa cultura e eu queria conhecer um pouco, tá? Foi mais por isso mesmo que eu tive a curiosidade de comprar esse livro. Geralmente os professores comentam sobre ele, ou alguns colegas falam sobre esse autor, então achei justo comprá-lo e ler e tirar minhas próprias conclusões também. José Ortega y Gasset, ele é muito famoso pela frase "eu sou eu e minhas circunstâncias", né? Ele fala que, inclusive, negar que cada coisa tem sua particularidade, é um grande pecado, né? Na opinião dele. Inclusive, ele denomina pecado cardial, ou seja, pecado do coração, porque é um pecado que surge a partir da falta de amor. Então, o Meditações de Quixote também são uma série de reflexões feitas pelo José Ortega y Gasset, que é um autor espanhol, se eu não me engano. E a sua filosofia, para mim, é uma ótima filosofia, tá bom? Eu estava lendo recentemente um outro livro dele que chama Revolução das Massas. Inclusive eu já recomendei para vocês. E, cara, é bem interessante, tá? Eu gosto de falar sobre filosofia, acho interessantíssimo. Aqui, Albert Camus, na verdade, e foi o outro livro que eu comprei graças aí à indicação do Matheus. Ele vai falar um pouco sobre a falta de sentido e como que a gente pode encontrar sentido, né? Como que a existência em si, ela é um pouco absurda. Pode ser que algumas pessoas achem esse livro desolador, né? Mostra o quanto as coisas são insignificantes, mas pelo contrário, tá? Pelo menos eu, João Dias, ao estar lendo esse livro, inclusive olha a forma como ele começa aqui, né? Eu não vou falar uma palavra que tá aqui, mas olha só. Só existe um problema filosófico realmente sério: julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Então, é basicamente isso que o Camus tenta nos mostrar com esse livro, né? Ele mostra um pouco da absurdidade da existência, da falta nossa de compreensão das coisas e como que isso é desesperador, né? Eu tô lendo esse livro, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre ele, porque também eu já li bastante, eu quero fazer um vídeo mais específico. E por último, pessoal, tem esse gigantesco livro aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas vou me desafiar aí nessa leitura gigantesca, quase do tamanho da minha cara inteira,
que é quase cai, que é Comporte-se, do Robert Sapolsky. Esse livro eu comprei ele por quê? Basicamente porque o Esner Delanogari estava comentando, falou que ele já leu esse livro várias vezes, e eu fiquei curioso, né? Inclusive eu falei para algumas pessoas que se eu não fizesse arquitetura eu faria psicologia. E esse livro é um livro de neurociência, e é o seguinte, o autor, o que ele se propõe aqui é analisar o comportamento humano, né? Por que a gente age da forma que a gente age, e ele faz isso a partir da neurociência. Somos capazes de atos extremamente virtuosos. Um ser humano pode entrar num prédio em chamas para salvar uma pessoa, mas ele também são capazes de atos mais horrorosos do que qualquer outro animal, né? Um jacaré nunca vai matar uma zebra pelo simples prazer de matar. Não, ele precisa comer as zebras, né? Ele precisa se alimentar, ele precisa de energia e tudo mais. O que o autor aqui faz, então, é nos mostrar como que a gente chega nesse estágio, né? Como que o nosso cérebro e as nossas circunstâncias meio que vão, em menor ou em maior escala, levando as pessoas a terem atos ou virtuosos ou viciosos. Enfim, pessoal, então, esses foram os livros que eu mostrei aí, que eu comprei e que eu pretendo ler agora em 2026. Não todos, né? Obviamente, alguns vão ficar aí para o próximo ano. As minhas prioridades aqui em 2025, tá? Então, até o ano terminar, eu vou ter lido Como Estudar e Como Aprender, O Mito de Sísifo. Esse aqui eu já li, né? Que é O Velho e o Mar, falei para vocês. Pretendo ler também ainda esse ano, terminar então a minha Eneida. Talvez, vamos ver aí, dependendo, né? Consigo terminar também Memórias de Subsolo, que eu tô procurando aqui, não tô achando. Aqui. Memórias de Subsolo, que eu gostaria de acompanhar então as lives do Matheus Salvadori. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo também para vocês se inscreverem. E eu já gostaria, terminado a Eneida, já começar o Lusíadas. Então ainda para esse ano eu vou ler esses 3 livros. Pretendo, né? Esse é o objetivo. Eu não sei se eu vou conseguir. E já começar aí em 2026, no início do ano, os Lusíadas. Mais uma vez, links na descrição de todos esses livros. Obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é João Dias. Se você é novo nesse canal, já deixe sua inscrição, deixe seu like. E é isso, pessoal. Bora ler. 2026 vai ser um ano de muita leitura, mais do que 2025. E eu vou estar aqui postando vídeos e mais vídeos, beleza? Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.